Em que sentido a igreja é mistério? Meus amigos, minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos vendo e estamos estudando cada vez mais a palavra de Deus. Muitas vezes você ouviu dizer a palavra mistério, especialmente a relação da vida da igreja. Mistério, a vida espiritual. O que é mistério? O que é mistério? Vejam, mistérios são aquelas realidades. Mistérios são aquelas realidades que mostram alguma coisa, mas que ao mesmo tempo escondem alguma coisa. Por isso que é mistério, elas escondem alguma coisa. Por isso é muito oportuna a pergunta de número 151 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, onde ele diz assim: em que sentido a igreja é mistério? E mistério, sempre que nós falarmos em mistério, a igreja diz assim: a igreja é mistério. Porque sempre que nós falarmos em mistério, nós estamos nos referindo a Deus. A igreja é mistério. Enquanto na sua realidade visível a igreja é mistério. Está presente e é operante. Veja, enquanto a realidade visível está presente e operante, uma realidade espiritual, divina. Vejam, espiritual e divina. Em outras palavras, o que nós poderíamos dizer? Que há na igreja aquilo que aparece, aquilo que vemos e aquilo que tocamos. Existe isso na igreja. A palavra de Deus lida, os sacramentos com sinais sensíveis, a prática da caridade, a caridade que vivemos cada dia, as fórmulas e as formas de oração. Mas há também, além dessas realidades sensíveis, visíveis, uma realidade que não se vê e uma realidade divina. Portanto, há uma realidade da igreja que se vê e há uma realidade que não se vê, que é uma realidade divina. Não conseguimos tocar na graça, não conseguimos abarcar a graça. Graça é esta realidade que vai nas comunidades, graça a esta realidade divina que vai nos corações. Graças a essa realidade divina que vai nos corações e que vai nas comunidades. Por exemplo, Jesus Cristo disse, o que ele disse? Que quando 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, ele estaria no meio delas. Então nos reunimos e acreditamos nesta presença divina, este mistério divino, mas não enxergamos, não vemos. Então há uma realidade, pois, que aparece, e a comunidade reunida, mas há uma vida que não aparece e é extraordinária, que é a presença de Cristo. Onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Com razão nós chamamos a igreja, então, de mistério neste sentido. Ao que vemos, ao que sentimos, mas ao que palpamos, ao que vemos, ao que sentimos, ao que apalpamos, mas também há aquilo que só pela fé nós acreditamos que exista. E como diz mesmo o Catecismo, essa realidade que se descobre unicamente com os olhos da fé, esta realidade que a gente não vê. Por exemplo, eu derramo água sobre uma criança e digo,
eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que as pessoas presentes no batismo veem? Este meu gesto de derramar a água e dizer estas palavras. Isto é que se enxerga. Mas aquela realidade que está acontecendo, aquela realidade divina que Deus está habitando, tomando posse daquela criança, desta criança, ou adulto, ela está se tornando templo da Santíssima Trindade. Isto nós não vemos, mas nós acreditamos que é uma verdade. E assim poderia dar uma série de exemplos sobre a Igreja e seu mistério. Por isso que diante da Igreja, que quer muito cuidado, não querer examiná-la à luz da ciência. Por isso, por quê? Porque aí sim seria um desastre. Vejam, e aliás não entenderíamos e não seríamos capazes de compreender. E seria como alguém querer entender o relógio, separar todas as peças e no final a pessoa tem todas as peças. E dificilmente ela vai dizer, isto é um relógio. São peças. Às vezes a gente quer dissecar a Igreja. A Igreja exige de nós um ato de fé. Fé naquele Deus que concebeu. Fé em Jesus Cristo que veio instaurá-la. E fé no Espírito Santo que age e santifica. E fé no Espírito Santo que atua na Igreja. Então, para que todos nós, que pela fé nós acreditamos, para que o Espírito Santo penetre no mistério da Igreja e você penetre no mistério da Igreja, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.